Bora. Vamos começar por aqui, hein, Diego? Agora foi. Vamos lá. Agora Foi anunciado o pacote de corte de gastos nesta semana, finalmente, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a equipe econômica. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou, teve gente um pouco preocupada, teve gente mais preocupada, teve gente que reagiu fazendo chantagem, teve gente que reagiu com alívio. Fato é que foi anunciado o pacote de corte de gastos. O próprio ministro Fernando Haddad já deixou claro que novos ajustes poderão e deverão ser feitos, mas que o grande pacote que estava sendo aguardado com tanta expectativa é este que foi anunciado e detalhado nesta semana. E Nonato, Michele, ouvintes da Nova Brasil, esse pacote de corte de gastos virou uma grande saladona, né? Assim, com aquele clichê que a gente fala, virou uma salada de frutas, né? Tem de tudo ali. Tem salário mínimo, tem imposto de renda, tem militares, tem benefício de prestação continuada, BPC, tem de tudo ali. E eu fico imaginando Fernando Haddad cantarolando dias antes do pacote de corte de gastos ser anunciado. Ele cantarolava assim, ó: não é preciso apagar a luz, eu fecho os olhos e tudo vem num caleidoscópio sem lógica. Você imagina a pressão, viu, Michele e Nonato, que o ministro da Fazenda estava sofrendo de todos os lados, né, em razão dessa necessidade do governo Lula fazer esse ajuste fiscal. Muitos dizem que esse pacote ainda não vai ser suficiente, acho que o governo tem consciência disso, é um trabalho contínuo que precisa e deve ser feito com firmeza, mas Haddad estava sendo pressionado pelo aquilo que a gente chama de mercado financeiro, os investidores, o PIB brasileiro, pelo próprio PT internamente. A gente sabe que há muitas divergências ali internamente no PT em relação aos rumos da economia nesse terceiro governo Lula, e a própria deputada Gleisi Hoffmann, presidente nacional do partido, deixa isso muito claro. Uma pressão do presidente Lula, que estava vendo esse pacote se arrastar demais, e isso acaba desgastando o governo, acaba respingando até mesmo na avaliação do próprio presidente, e o Congresso também estava na expectativa desse anúncio, governadores, prefeitos, lembrando que a gente tem somente mais 3 semanas de atividade legislativa aqui em Brasília antes do chamado recesso parlamentar. E aí, Michele Trombelli também estava pressionando aqui no jornalismo da Nova Brasil, diariamente, o governo Lula e o ministro Fernando Haddad, e eu só fico pensando o Haddad cantando assim, ó, porque ele também estava ansioso para resolver isso logo, né, Michele? Então ele cantava assim, ó: eu vou contando as horas e fico ouvindo passos. Quem sabe o fim da história. E mil e uma noites de suspense no... Era o Fernando Haddad, eu fico imaginando o Haddad, o quarto dele aqui é o gabinete, né? Mas ele devia estar... Haja suspense, andando de um lado para o outro, esperando aqui. Só um adendo, um parênteses. Muita gente me pergunta no Instagram, Michele Nonato, como é que eu faço o resumo musical? Tem gente achando que eu faço já o uso do ChatGPT, da inteligência artificial. Nananina não, viu? Inteligência artificial, Fernando Barra me ensina aqui semanalmente na Nova Brasil. É muito bem-vinda, mas nesse tipo aqui de coisa, eu prefiro usar a minha cacholinha e sabe o que mais? A programação musical da Nova Brasil. Então eu puxo a lista da programação musical da Nova Brasil e vou ali, ó, vendo as músicas e vendo as notícias ao mesmo tempo, e vou fazendo esse casamento entre as duas coisas para quem tinha curiosidade. Exatamente. Boa. Para continuar aqui o resumo musical do pacote e a gente mudar de assunto, Nonato, Michele, eu fico imaginando também os comandos contrários que acabaram dando para o Fernando Haddad ao longo das últimas semanas aí, antecedentes à divulgação do pacote de corte de gastos. Era mais ou menos assim: Haddad, vai colocar aí os super salários? Não, não coloca não. Mexe no imposto de renda? Não, não mexe não. Então eu me lembrei de uma música que é a seguinte: se eu digo pare, você não repare no que possa parecer. Se eu digo siga, o que quer que eu diga, você não vai entender. Eu fico imaginando a cabeça zonza de Fernando Haddad, com tanta gente falando na orelha dele nos últimos dias, dizendo vai, não, para, volta, recua. Mas tá aí o pacote de corte de gastos. E tem a chantagem dos líderes partidários. O governo está dizendo que está feliz aí com a reação
posição, sobretudo do presidente do Congresso e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que disse que vai ser prioridade aí a apreciação pelos parlamentares do pacote de corte de gastos, mas nos bastidores aqui em Brasília tem lideranças partidárias tentando mais uma vez fazer aquilo que muitos no Congresso gostam: barganhar. Então estão ali pressionando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, a fazer uma liberação geral daquelas emendas parlamentares. O Dino, que quando chegou no Supremo tentou ali puxar as rédeas um pouco desse assunto, mas tem muita gente aqui nos bastidores dizendo: olha, a gente só vai avançar com o pacote de corte de gastos se o Dino liberar as nossas emendas. Isso é chantagem, e eu já consigo ver os líderes partidários cantando para Flávio Dino a seguinte canção, Michele Trombelli: se você pensa que vai fazer de mim o que faz com todo mundo que te ama, acho bom saber que pra ficar comigo vai ter que mudar. E aí vai, daqui pra frente, tudo vai ser diferente. São os líderes partidários. Vamos ver, vamos ver. Enquanto isso, tem muita gente aqui no nosso chat, inclusive falando de como que o dólar vai amanhecer nessa sexta-feira. Enquanto isso, o dólar tá como, Nonato? Alto em cima, alto em cima, alto em cima, em cima, em cima. O dólar tá nas alturas. Bateu R$6 pela primeira vez na história. Vamos pular. Eu gosto daquela vale do Francisco Elombre, que é: o dólar vale mais que eu. Eita, já lá. Vale também, viu, Michele? Nesta semana, falando da trama golpista, nesta semana a gente teve, para você que não acompanhou o noticiário da Nova Brasil, nesta semana eu conto para você, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, enviou o relatório da Polícia Federal que traz o detalhamento das investigações dessa trama golpista no final de 2022 para a Procuradoria-Geral da República, que agora fará o seu parecer, ou seja, dará a sua opinião sobre o assunto, para em seguida o Supremo Tribunal Federal se debruçar mais nitidamente e concretamente sobre o julgamento dessa questão. E numa entrevista nessa semana para nossa colega jornalista Raquel Landim, o ex-presidente Bolsonaro admitiu que pode pedir refúgio em alguma embaixada porque ele se diz vítima de uma perseguição e arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal. Como Donald Trump, que é aliado ideologicamente do ex-presidente Bolsonaro, foi eleito para mais uma temporada na Casa Branca, nos Estados Unidos, eu fiquei imaginando que ele pudesse, sei lá, vai que ele pede refúgio lá nos Estados Unidos mesmo, o Bolsonaro que se mandou para os Estados Unidos após as eleições lá no segundo turno em 2022, ficou na Flórida, mas eu pensei que ele pudesse cantar assim, viu, Nonato? Garoto, eu vou para Califórnia, e sei lá se ele vai para os Estados Unidos de novo, porque se ele for para a Embaixada da Hungria... E aí eu lembro para você, nosso ouvinte, que o Bolsonaro já passou 2 noites na Embaixada da Hungria, aqui em Brasília, depois de perder o passaporte dele, de ser apreendido o passaporte dele numa operação da Polícia Federal no início deste ano. Se for para a Hungria, quando ele chegar lá, ele vai cantar, sabe o quê, Michele Trombelli? Estou de volta pro meu aconchego, trazendo na mala bastante saudade. Bolsonaro já conhece a Embaixada da Hungria, vamos ver se ele vai conhecer outras embaixadas aqui pedindo refúgio. E para concluir o meu resumo musical da semana desta sexta-feira, 29 de novembro, vamos falar de carnes brasileiras. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Tivemos a confusão aí envolvendo o CEO global do Carrefour, que falou mal das carnes brasileiras. Depois, menos de 24 horas, precisou pedir desculpa diante das repercussões negativas aqui no Brasil e de uma quase crise diplomática que estava se criando em torno desse assunto, que passa pelo acordo entre Mercosul e União Europeia, que está prestes a ser selado e que vai permitir aí um acordo de livre comércio entre os países desses 2 blocos. E aí eu fiquei me perguntando, Michele e Nonato, como é que fica a relação do presidente Lula com o presidente francês Emmanuel Macron? Eles são amigos, eles são muito próximos depois dessa confusão toda dessa semana envolvendo as carnes brasileiras.
E vocês devem se recordar daquelas fotos maravilhosas que viralizaram e viraram memes aqui no Brasil do Lula com o Macron quando o presidente francês esteve na Amazônia. Vocês se lembram disso, né? Uhum. Parecia ali uma preparação, o pessoal ficou chamando de foto de preparação de casamento, eles de mãos dadas, saindo ali no meio da floresta amazônica. E aí, diante dessa crise, aqui na nossa brincadeira do resumo musical, para eu finalizar e devolver para vocês, eu soube que Lula mandou um áudio para o Macron dizendo o seguinte, olha... E o que a vida fez da nossa vida? Só que o Macron disse, pera lá, Lula, tá tudo bem, a nossa relação não tem nada a ver com essa história aí do Carrefour, das carnes brasileiras. Por que, Roberto Nonato, o Macron cantarolou para Lula e assim eu finalizo devolvendo para vocês o seguinte... O que eu faço se é você que eu venero? Ainda te amo, meu amor, ainda te quero. É o Macron e o Lula que continuam muito bem, obrigado, apesar de toda essa crise aí envolvendo a diplomacia frigorífica, digamos assim. Michele Trombelli e Roberto Nonato, eu volto com vocês. Um excelente fim de semana pra gente. Próxima foto vai ser embaixo da Torre Eiffel, não na Amazônia. Comendo Muito bom, um bife, Diego. comendo um bife. Comendo um bife embaixo da Torre brasileiro, Eiffel. É isso aí. Valeu, Diego. Obrigada. Bom fim de semana para você. Vários ouvintes já se manifestando, comentando aqui o nosso resumo musical. Sempre muito bom, que só tem aqui na Nova Brasil.